Konnichiwa, como vocês estão? Todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem. E nesse devocional reflexivo gostaríamos de refletir, partilhar com vocês sobre fé. É uma palavrinha tão pequena, mas com uma grande profundidade e com uma grandeza assim inexplicável. Para ilustrar aqui a nossa reflexão, vamos meditar lá no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aí dá um pulo lá no 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Essa passagem é muito interessante refletir nela, e aqui deixa assim alguns aspectos bem interessantes sobre a questão da fé. Porque a fé não é a gente determinar para Deus e mandar: ó Deus, faça isso, eu estou mandando. Não é isso. A fé, a primeira coisa que esse centurião tinha é que ele reconheceu que ele tinha uma situação complicada que fugia do seu controle. E a outra questão é que ele tinha respeito pelo seu servo e sabia que, independente do trabalho que aquele senhor, aquela pessoa fazia para ele, ele era uma pessoa importante, que ele tinha uma vida e que aquele sofrimento que ele estava ali passando era complicado. Então ele tinha empatia com o seu servo. Olha que interessante, é muito importante a gente se deter a esses detalhes. E depois, quando ele chegou lá em Jesus, ele reconheceu em Jesus uma autoridade que ele falou: olha, Jesus, não precisa muito não, só a sua palavra. E ele reconheceu que ele não era digno nem que Jesus entrasse na sua casa. Olha que interessante. Então aqui a gente pode ver que o caráter desse centurião era de respeito, humildade e que realmente acreditava em Jesus. Não porque ele queria apenas a cura, ele acreditava de fato, ele cria de coração que ali havia muito mais do que a questão material, que a preocupação maior que ele tinha ali com o seu servo era o sofrimento. Ele sabia que Jesus podia tirar aquele sofrimento e não importava como, porque ele não descreveu que jeito que ele queria, não. Ele simplesmente só falou: Jesus, ele está passando por essa situação, o Senhor pode curá-lo? Que essa palavra cura, quando a gente está ali falando com Deus, ela é muito mais profunda de uma questão física. Ela é no nosso espírito, na nossa alma, e ele tinha já essa sabedoria, ele já tinha entendido isso, que o amor de Deus, que o amor ali de Jesus era profundo. E Jesus respeitou e reconheceu que aquele centurião estava falando de coração aberto, de forma sincera. Em nenhum momento ele chegou assim: eu sou filho de Deus e vim aqui, dá a ordem aí que o Senhor vai resolver, que está resolvido, de nariz empinado, com teologia da prosperidade, fazendo profetada de cura. Não, ele reconheceu que aquele centurião tinha humildade, e humildade precede honra. Vamos dar um pulo lá no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda,
poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha que coisa muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Mas para que isso aqui possa acontecer, se não tiver um caráter de humildade, respeito com Deus, aí não é fé. Porque aqui fala que quando a fé é genuína, ela pode ser de um grão de mostarda. O que é a fé de fato, né? Porque não adianta ficar falando fé, ler um monte de versículo, ler até o dicionário para descrever a palavra fé. Qual que é a fé prática? É crer em Deus de forma sincera, com amor, depositando nele o que ele resolver, tá tudo certo. O que ele resolver, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, tá tudo certo. Porque como a vontade dele é maior que a nossa, ele está nos olhando, ele sabe o que é melhor para nós. Então é essa que é a verdadeira fé. E é essa fé que move montanha, porque é uma fé sincera, que deixa o sobrenatural agir, não dando ordem. Faça isso, eu acredito na cura. Mas o que é cura? Será que entendeu o que é cura? Se a gente não tem a cura inicial, que é interior, de reconhecer que a gente não tem condições de resolver determinado assunto, a gente não está movimentando e nem crê em Deus. Para crer em Deus, a gente tem que realmente ter humildade de reconhecer que a gente não tem como resolver determinado assunto e que a gente depende de Deus e que Deus resolver, tá tudo certo. Isso que é fé. É essa fé que precisa ter de um grão de mostarda. É depositar realmente em Deus. Não é triunfalismo, não é dizendo que vai marchar, pisando na cabeça do capeta, saindo profetizando. Não é nem profetizando, né? Profetada de cura, restauração, sei lá do que mais, que agora tem profetada de tudo que é jeito. Não, ela é simples e prática. O que a gente sempre coloca aqui nas reflexões, que Jesus era simples, era prático, ele contextualizava tudo e ele sempre deixou bem claro que a gente tem que ter humildade. O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer o problema e não ter medo de falar e, olha, pai, eu não consigo resolver essa parada, preciso do Senhor. Isso é ter fé, depositar nele, ter fé prática. Não adianta a gente falar a cor da fé, qual é o tamanho da palavra fé, se a gente vai usar Arial, negrito, qual é o tamanho, se é grande, caixa pequena, qual o dicionário que a gente vai usar, a melhor linguagem ou melhor linguagem de tradução da Bíblia. Tudo isso também acaba sendo muito pequeno, porque a fé é muito maior, que é através do amor. E quando a gente entende o princípio que é amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que vem, a gente consegue administrar com a paz que excede entendimento, independente dos nossos sentimentos, se a gente está triste, se a gente fica bravo. A gente está no centro da vontade de Deus e no centro da vontade de Deus a gente curte tudo que acontece durante o nosso dia, a gente curte a nossa família, a gente curte a árvore, o barulho dos carros, o canto do passarinho, a gente curte a natureza, a gente curte porque tudo é de Deus, tudo é de Deus. Enquanto a gente estiver caminhando sobre essa terra, a gente precisa depositar a nossa fé genuína, basta de um grão de mostarda naquele que realmente pode transformar qualquer situação, que é Jesus Cristo. Desejamos a vocês uma excelente semana com muita fé, com muito amor, com muita paz e esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!